estava pensando em colocar uma ema na miniatura deste vídeo, mas se eu fizesse isso, sabe a ema? Aquele animal que parece um avestruz, só que menorzinho. Só que eu achei melhor colocar minha cara mesmo, para que vocês vejam meus óculos novos. E vocês com certeza me verão assim a partir de agora, de muitos e muitos anos. Mas esse vídeo não fala sobre emas, assim, o animal. Não fala sobre animais, não fala sobre a fauna, não é vídeo sobre ecologia. É um vídeo que fala sobre um dos piores males atualmente na humanidade, que é o individualismo, o egoísmo, o egocentrismo, a egolatria, enfim, aquela ideia absurda de que o ser humano tem que se preocupar somente consigo mesmo e não está nem aí para os outros. Existem inclusive várias culturas em que o indivíduo é mais importante que qualquer outra pessoa no mundo. Culturas onde o abraço é praticamente proibido. Você não pode se aproximar de uma pessoa que você não conhece e abraçá-la. E aqui no Brasil acontece muito. Inclusive cultos evangelísticos onde você abraça as pessoas. Eu mesmo fui a Salto, que é uma cidade aqui próxima a Sorocaba. Houve um trabalho evangelístico em que as pessoas eram abraçadas na rua. Inclusive havia um cuidado muito grande dos homens abraçarem somente os homens e das mulheres abraçarem somente as mulheres. E só que se você for para outros países, Estados Unidos, Europa, por exemplo, se você pega alguém, aborda alguém na rua e abraça a pessoa, você leva um socão na cara, você pode até ser preso, dependendo do país. Então isso é considerado uma invasão de privacidade, considerado uma agressão até. Eles consideram isso uma agressão física tanto quanto um tapa, um soco. Então, você tem que tomar muito cuidado atualmente se você quiser abraçar alguém na rua. Nesses países, obviamente. No Brasil já. Se bem que no Brasil o individualismo está tão grande, a preocupação excessiva com o ego está crescendo cada vez mais, que infelizmente logo logo não poderemos abordar a pessoa na rua e abraçar. É, nós, as barreiras entre as pessoas estão aumentando cada vez mais. O excesso de individualismo, o excesso da preocupação com o meu bem-estar, os meus bens, os meus direitos, a minha família, meu. E o outro é deixar de lado. Pessoas morrem de fome todos os dias, pessoas são maltratadas, desprezadas, marginalizadas. Até mesmo uma campanha feita na internet ou pela TV, enfim, campanhas de arrecadação de donativos. Você precisa implorar, você precisa pedir de joelhos, você precisa suplicar, colocar todo um apelo emocional para que a pessoa contribua, porque o povo está mais preocupado em comprar o último celular da moda. Por exemplo, o meu celular, esse aqui é um Samsung, eu não pretendo me desfazer dele tão cedo. Esse celular aqui já saiu de linha, mas eu não pretendo me desfazer dele tão cedo. Eu tenho esse celular há mais de um ano já e não pretendo fazer ele tão cedo. Só que o pessoal quer aquele celular, o top do top, mas as pessoas não estão nem aí. Elas querem satisfazer seus próprios interesses, elas querem realizar seus sonhos. Eles veem o outro numa posição melhor e querem ser melhor ainda que o outro. Ou seja, as pessoas só pensam no outro quando querem passar por cima do outro. Eles não pensam no outro, nas necessidades do outro, se o outro está bem, se está passando fome, se está passando frio, se está passando necessidade, enfim. E acaba preocupando-se demais consigo mesmos. Existem muitos textos bíblicos que poderia citar aqui, como o de Mateus 7 e tantos outros, no qual as profecias do Antigo Testamento, profetas maiores, profetas menores, enfim, são inúmeros textos bíblicos em que Deus, por meio dos profetas, patriarcas, de próprio Jesus Cristo e dos apóstolos, condenam o excesso de materialismo de hoje em dia, o excesso de preocupação com o bem-estar pessoal em detrimento do bem-estar do outro. E eu mencionaria aqui apenas alguns textos para que nós possamos buscar orientação vinda do próprio Deus para o que devemos fazer para podermos conviver bem nesse mundo, preocupando-se mais com o nosso próximo do que conosco mesmos. Até porque no próprio Antigo Testamento, se você vai lá em Levítico, Deuteronômio, existem leis nas quais Deus deve ser colocado acima de todas as coisas e o nosso próximo em segundo lugar. E Jesus mesmo foi interpelado por um religioso da sua época, como está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 35 e 40. E um deles, doutor da lei, interrogou a Jesus, no caso,
para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui, está mais que claro. Se o próprio Jesus falou isso, é porque aquilo que foi falado na época de Moisés, para o pessoal que estava indo em direção à Terra Prometida, é porque vale ainda para os dias de hoje, valerá até Jesus voltar. Porque devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. É claro que devemos amar nós mesmos, sim, porque nós somos o templo do Espírito Santo, mas o amor a nós não deve superar o amor a Deus nem o amor ao próximo. Deve ser uma relação vertical e uma relação horizontal, porque ninguém é uma ilha, nenhum ser humano é uma ilha. Nós precisamos de amigos, precisamos ter contato com pessoas, precisamos nos relacionar. É claro que nossos amigos não devem ser colocados acima de Deus, acima da vontade de Deus, mas também não podemos cair no outro extremo de nos fecharmos, de nos enclausurarmos, achando que ninguém se preocupa conosco, que é todo mundo falso, que é todo mundo hipócrita, que se você começar a dar alguma coisa para alguém, essa pessoa acabar abusando de você, se você dá a mão já quer o braço inteiro, enfim, toda essa conversa toda, que são justificativas que muitos usam para não contribuírem, para não doarem dinheiro para ninguém, para não ajudarem ninguém, porque essas pessoas que pensam assim, acham que é todo mundo interesseiro, todo mundo hipócrita, todo mundo que a pessoa pode receber o seu donativo e vender para comprar droga, vender para comprar não sei o que, enfim. Mas o seu dever é o de preocupar-se com o outro, de cuidar do bem-estar do outro. Claro, devemos ser inteligentes, devemos ser precavidos, sim, mas o importante é fazer a sua parte. O Espírito Santo que habita em você, se você for convertido, se você crê em Jesus Cristo como o único suficiente salvador de sua vida, você é forçado, você é estimulado, digamos assim, pelo Espírito Santo a agir em favor do próximo, a colocar Deus em primeiro lugar e agir em favor do próximo. Você divide o que você tem com os outros, você compartilha. Você não quer somente para si, você se alegra, você fica feliz em ver o bem-estar do outro e não é uma pessoa egoísta, não é uma pessoa que quer somente ir para si, que se fecha numa redoma, que se enclausura, como se o mundo inteiro estivesse contra você. Não, você se preocupa com o próximo. E outros textos bíblicos referendam isso. E o próprio Jesus Cristo fala que nós não devemos nos preocupar demasiadamente com nós mesmos, porque a nossa vontade, na maioria absoluta das vezes, está contra a vontade de Deus. Como diz aqui Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. São três atitudes: negarmos a nós mesmos, ou seja, devemos rejeitar nossa própria vontade, devemos tomar a nossa cruz, aquilo que recebemos ao longo da nossa vida, seja bom, seja ruim, e seguir Jesus Cristo. E só podemos seguir Jesus Cristo quando nós estamos mais semelhantes a Ele. Nós estamos mais semelhantes a Ele quando nós rejeitamos nosso próprio eu, quando nós abrimos mão de nossas próprias vontades e nos submetemos à vontade de Deus. Porque somente Deus, por ser eterno, nos conhecer desde que nós nascemos, sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos absolutamente nada. Nós pensamos que sabemos do que estamos precisando, nós pensamos que sabemos quais são as necessidades, mas muitas vezes essas necessidades podem vir da nossa própria carne, nossos desejos carnais, ou mesmo da própria mídia, o mundo acaba incentivando, ou mesmo o diabo acaba tentando soprar na nossa vida o que nós devemos fazer, quando na verdade é aquilo que vai contra a vontade de Deus, que nos levará à ruína, à perdição, ao desespero, à morte. Outro texto é o de Gálatas 2, versículo 20, porque quando você se entrega a Jesus Cristo e permite que o Espírito Santo de Deus habite sua vida e dirija seus passos, dirija tudo que você fizer, você está crucificado com Cristo. Que diz assim o apóstolo Paulo nesse texto: Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E os textos bíblicos que encerram esse vídeo, com exceção do último, podem até ser longos, podem até ser chatos, mas são autoexplicativos. Se você prestar bem atenção neles, pegue sua Bíblia, ou uma Bíblia virtual aí mesmo, no seu computador, no seu celular, ou uma Bíblia com versão mais moderna, com uma tradução mais moderna,
leia esses textos, leia na sua tradução, na sua versão, esses textos bíblicos que eu deixarei aqui, está na referência aqui e na descrição do vídeo, e você poderá conferir na sua Bíblia. O primeiro é o de Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 8 e 3 de 18 a 19. Preste bastante atenção, porque é autoexplicativo. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas vaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. E o texto seguinte é de Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 15. É um trecho longo, mais longo ainda, só que também é autoexplicativo. Dispensa até comentários. Porque se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado desde de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência e avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras todas da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova por conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cito, servo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixo contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados, em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. E finalmente o texto de João 4, primeira carta de João capítulo 4, versículo 20, encerrando com chave de ouro esse vídeo, que é um tapa na cara de todos nós. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, que nós possamos amar efetivamente nossos irmãos, e principalmente aqueles que estão fora, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão morrendo. E amar não tem nada a ver com aceitar aquilo que a pessoa faz, ficar omisso. Claro que devemos alertar, devemos ajudar a pessoa a sair daquilo, se ela está fazendo algo errado, mas devemos dar a nossa mão, nosso abraço, dividir comida, dividir roupa, dividir carinho, enfim, tudo da maneira correta, claro, de acordo com os preceitos de Deus, mas dar nossa atenção ao próximo, não pensar somente no nosso próprio bem-estar, nosso conforto, enquanto você tem tudo, ou acha que tem tudo, existem pessoas morrendo, existem pessoas precisando de ajuda, pessoas que precisam de nosso auxílio de uma maneira ou de outra, tanto fisicamente, materialmente, quanto psicologicamente, com uma palavra amiga, com consolo, com conforto. Então, se você gostou desse vídeo, que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas, curta, compartilhe os seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que você possa pensar nas coisas que estão lá em cima, em primeiro lugar, e pensar em Deus, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, o próximo em segundo, e se você quiser pensar em si mesmo, pense da maneira correta, não pense de uma maneira egoísta, de uma maneira auto-idólatra, porque somos apenas instrumentos nas mãos de Deus para a execução de sua vontade. Então, que Deus abençoe e até de repente, se quiser.